Emílio Figueira. Uma vida com muitos caminhos. Considerado um multiprofissional, Emílio Figueira nasceu em uma romântica noite em setembro de 1969. Por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, ficou com paralisia cerebral, problemas de coordenação motora e na fala. Foram longos e intensos tratamentos durante a década de 1970, na Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD. Em uma época onde pessoas com deficiência eram mantidas isoladas do convívio social. Porém, no início da década seguinte, um grupo muito grande dessas pessoas resolveu derrubar esses muros e sair para conquistar novos espaços na sociedade. E Emílio foi um deles, lançando-se na vida em busca de muitas possibilidades. Desde muito cedo, teve uma queda muito grande pelas artes, produzindo entre os 2 e 5 anos de idade inúmeros desenhos e pinturas. Alfabetizado aos 5 anos, aos 7 já escrevia seus primeiros poemas e contos. Aos 11, saía da casa dos seus pais em São Paulo, indo morar com seus avós maternos em uma pequena cidade do interior paulista, que foi fundamental para a formação de sua personalidade, inclusão escolar e social. Um ano depois, já escrevia reportagens para a Folha de Guaraçaí. Aos 16 anos, fazia o jornal praticamente sozinho, além de colaborar com outras publicações e rádios da região. E aos 18 anos, formou-se em jornalismo técnico. Psicólogo e cientista. Aos 19 anos, mudou-se para Bauru, chegando a ser chefe de redação de um grupo jornalístico que editava 3 jornais. Em 1993, foi convidada a escrever um livro sobre a história do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofaciais da USP Bauru. Ali, como bolsista, desenvolveu uma paixão muito grande pela pesquisa, principalmente na área das deficiências. Em 7 anos de hospital, escreveu 5 monografias de especializações e publicou 30 artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior. Desejando se preparar mais para novos desafios, aos 33 anos, Emílio voltou a estudar como um novo desafio, chegar ao grau de cientista. Bacharelou-se em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração USC Bauru. Voltou para São Paulo, fazendo mestrado em Inclusão Escolar pela FTC de Salvador, Bahia. Estudando e escrevendo artigos psicanalíticos, ingressou na Sociedade Internacional de Psicanálise, concluindo em 2009 sua tese de doutorado profissional sobre pessoas da meia-idade e seus novos vazios sentimentais e sociais, como desafios clínicos. Completando sua formação para entender melhor os comportamentos humanos, em 2012, Emílio bacharelou-se em Teologia pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo. 3 anos depois, doutorou-se novamente, desenvolvendo a tese Teologia da Inclusão, a trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo, publicada em livro. Como pesquisador, continua pesquisando e escrevendo, passando de 90 artigos científicos publicados no Brasil e em 8 países. Professor e conferencista em educação inclusiva. Tornou-se professor de diversas disciplinas no sistema de educação à distância em algumas universidades brasileiras. Convidado para palestras, Emílio tem viajado por todo o país, sempre falando em escolas, universidades, instituições, seminários e congressos para muitas plateias, o que já o levou a escrever mais de 25 livros sobre a educação inclusiva. Criou um treinamento online gratuito para professores, onde sozinho já ajudou a formar mais de 22 mil professores no Brasil e exterior, sendo grande parte da região norte e nordeste do país. O escritor e artista.
Foi aos 16 anos que publicou seu primeiro livro com 56 poesias românticas, que teve 2 edições vendidas em 3 meses. Em 2016, comemorou-se os 30 anos da obra com o lançamento do filme documentário Noites Guaracienses, o nascimento de um poeta. Ao todo, já escreveu mais de 130 livros, sendo que 40 originais foram queimados por ele, considerando-os que foram apenas um exercício de estilo e ritmo de escrita. Como dramaturgo, escreve peças para teatro, roteiros para cinema e televisão. Sempre fez inúmeros cursos de artes plásticas, literatura, música, história da arte e história da música, além de pintar alguns quadros. Acumulando 19 prêmios, principalmente como escritor e dramaturgo, Figueira passa da marca dos 70 títulos publicados. E continuando a fazer da escrita uma prática diária, diz ainda ter muitos projetos, objetivos pessoais, profissionais e muitas ideias para escrever na ciência, na literatura, no teatro e no cinema. Sempre trilhando por muitos caminhos. Você não